Seja muito bem-vindo a esse vídeo e agora eu vou falar da parte 2, da continuidade. Para quem não assistiu a parte 1, eu recomendo voltar neste canal mesmo, tá? Porque esse assunto é muito, mas muito importante entender. Então vamos continuar. Eu falei na aula anterior, no vídeo anterior, sobre a estrutura do cérebro, falei da plasticidade cerebral e que é a capacidade de mudar continuamente ao longo da vida. Então, nós temos essa capacidade cerebral. Bom, o sistema de recompensa e as áreas do cérebro que são ativadas. Vamos lá. Olha só a importância do sistema de recompensa na aprendizagem. Eu trouxe uma citação: o reforço positivo pode fortalecer conexões neurais relacionadas ao aprendizado. Então, o reforço positivo. Bom, primeiro precisamos ter motivação e engajamento. Então, como que funciona? O sistema de recompensa, quando ativado por estímulos gratificantes, ele libera neurotransmissores, como a dopamina, que estão associados à sensação de prazer e recompensa. Foi o que eu falei na aula passada. Essa ativação motiva os indivíduos a quê? A buscar novas experiências e aprender mais sobre o que lhes proporciona a satisfação. Então, nós vivemos buscando o que? Experiências para ter satisfação. E isso está totalmente ligado ao sistema de recompensa, tá? Então, o ser humano, tanto criança, adulto, ele tem esses neurotransmissores, como dopamina, que estão associados à sensação do prazer e recompensa. Então, quando uma criança ou você oferece uma atividade associada ao prazer e à recompensa, você já está trabalhando com isso, tá? Então, o aprendizado por reforço. Então, eu estou aqui falando sobre os tipos e as formas de se trabalhar com uma criança na educação. Quando uma ação é seguida por uma recompensa, o cérebro fortalece as conexões neurais associadas a essa ação. E isso forma a base de quê? De aprendizado por reforço, tá? Onde os comportamentos positivos, eles são reforçados e aumentando a probabilidade de serem repetidas no futuro. Isso é muito importante, ó. A base do aprendizado por reforço. E os comportamentos positivos, eles acabam sendo reforçados. Quanto mais reforçado, mais aumenta a probabilidade de serem repetidos. Então, o reforçamento, toda vez você reforçar esses aprendizado por reforço, vai acontecer o quê? A aprendizagem. E vamos falar sobre a consolidação da memória. Então, como que acontece isso? A liberação de dopamina durante essa aprendizagem também está associada à consolidação da memória. Então, quando tem esse processo, é ativado e aí acontece a memorização. Ou seja, ela vai se lembrar com mais facilidade. Então, como que uma criança ela se lembra futuramente de algo? Quando os estímulos que ativam o sistema de recompensa durante o aprendizado tendem a ser facilmente lembrados e associados a experiências positivas. Então, quando você oferece uma experiência positiva, acontece a consolidação da memória. Por quê? Porque a memória também faz parte da aprendizagem. Então, tem ali o incentivo à exploração e à curiosidade. É uma das formas que você pode trabalhar para estimular uma criança para a aprendizagem. Então, quando a aprendizagem é associada a uma sensação de recompensa, isso pode incentivar a exploração, a curiosidade, a disposição para quê? Para enfrentar os desafios, estimulando um ambiente propício para esse ambiente, para o aprendizado. Então, quando acontece todo esse processo, ocorre o estímulo para que haja a aprendizagem. Então, vamos falar de outra forma aqui de aprendizagem para estimular?
o estabelecimento de hábitos. Então, quando estabelecemos hábitos e comportamento positivo, o sistema de recompensa ele também desempenha um papel na formação desses hábitos. Então, isso acontece através de hábitos. Então, quando comportamentos desejados são recompensados, há uma maior probabilidade de se tornarem automáticos e rotineiros. Então, aqui eu falei sobre algumas estratégias que podem ser utilizadas no dia a dia, tá? Estratégias pedagógicas para estimular o sistema de recompensa. É assim que funciona. Eu trouxe aqui uma citação: abordagens lúdicas e recompensas tangíveis podem ativar o sistema de recompensa, melhorando o quê? A motivação intrínseca. Então, essas abordagens é muito importante usar recursos que tragam de forma lúdica, esses recursos que tragam recompensas, que sejam ali motivadoras para que haja um empenho das crianças, daquele estudante, para ser engajado ali, se engajar, né, em alguma atividade, tá? Então existe uma conexão entre o aprendizado e interesses. Isso todo mundo já sabe, né? Então, tente sempre integrar os interesses dos estudantes aos conteúdos ensinados. Por exemplo, se um aluno adora desenhar, é claro, permita que ele expresse o seu conhecimento por meio de ilustrações ou desenho. Por isso é muito importante saber conhecer o aluno, as suas individualidades, né? Por isso que é importante fazer um levantamento das preferências desse estudante, da criança. Vale muito a pena. Às vezes fala, não tenho tempo para fazer isso. Você fazendo isso no começo, você não vai ter problema durante, né? Então, o começo, levantando isso, vai te ajudar durante e até o final do processo. Tá? Outra dica e outra ideia é atividades engajadoras e desafiadoras. Isso é muito legal. Desenvolva atividades que sejam desafiadoras, tá? Mas alcançáveis. Não adianta colocar uma atividade que alguém não vai conseguir realizar, porque isso desmotiva. Isso pode incentivar os alunos a se esforçarem e se sentirem realizados. Querendo ou não, você vai estar ali estimulando o sistema de recompensa desses alunos. Então, tem que ser com intencionalidade. Então, eles se sentirem realizados quando concluírem as tarefas. Eles precisam concluir as tarefas. Incentive a resolução de problemas e a tomada de decisão, oferecendo atividades que estimulem o pensamento crítico e também a criatividade. Então, procure atividades que estimulem e trabalhem com todas essas características aqui. Bom, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque serve tanto para o ensino e aprendizagem, quanto para nossas vidas, né? Então, estabelecimento de metas e acompanhamento do progresso. Porque se estimular a meta e não acompanhar o progresso, também vai desmotivar. Então, defina metas alcançáveis e mensuráveis e comemore o progresso em direção a essas metas. É importantíssimo estabelecer uma meta e seguir, acompanhar o processo disso. Isso vai poder ajudar os seus alunos a se sentirem mais motivados ao verem o seu próprio crescimento. Isso motiva tanto o professor quanto esse estudante. E olha só, presta atenção nessa dica importantíssima. Use diários de aprendizado. Isso é muito legal, muito bacana. Como portfólios, né? E outras formas de registro. Muitas pessoas já utilizam, a maioria das professoras aí já utiliza o registro, né? Que os alunos acompanhem o seu próprio progresso. Mas uma coisa importante que dificilmente eu vejo é o diário de aprendizado, né? É importante ter um diário, estimular aí umas ideias aí para uma criatividade, juntamente com os alunos, para inserir isso no dia a dia. E o que vai contribuir muito é a variedade e diversidade de atividades, tá? Ofereça uma variedade de atividades de aprendizado, alternando entre métodos de ensino. Existem vários métodos de ensino, assim como recursos e abordagens para manter o interesse e a curiosidade dos alunos. Então, em um próximo vídeo, vou falar sobre os métodos de ensino, tá? E quais são esses métodos? Eu trouxe aqui um deles, tá? Aprendizagem baseada em projetos, que os alunos eles trabalham em projetos que exploram questões do mundo real. Então, continuando, temos muitos métodos, né? Então, qual é o método ideal? Não tem um método ideal.
Tudo vai depender da necessidade e da individualidade de cada um. Mas os métodos, eles geralmente são validados, são comprovados e funcionam, né? Então, aqui eu trouxe um método baseado em projeto, que você já deve ter ouvido falar. Os alunos trabalham em projetos que exploram o quê? Questões do mundo real. Essa é a diferença. Investigam soluções e apresentam resultados. Quantas vezes nós precisamos resolver situações do dia a dia e encontramos dificuldade, por quê? Porque não vivenciamos isso. Então, quanto mais nós trabalhamos nisso, mais estímulos despertamos aí nas crianças, certo? Então, investigam soluções e apresentam resultados e, como exemplo, criar um projeto sobre preservação do ambiente, preservação ambiental na comunidade local. Esse é um projeto bem bacana, porque tem um estudo de caso, tem um estudo do meio, tem levantamento, requisito, planejamento, projeto, e nisso você está trabalhando diversas habilidades. E ali, aprendizagem baseada em problemas, isso é muito importante. Os alunos resolvem problemas complexos que simulam situações da vida real e estimulando a reflexão e a resolução de desafios. Por exemplo, resolver um problema de matemática contextualizando na vida cotidiana. Então, esse é um método. Você pode usar esse método com várias situações, com diversas situações do dia a dia. E o que você já deve ter ouvido falar também, que é o ensino híbrido. Combina métodos tradicionais com tecnologia. Então, trabalho bastante com isso, integrando aulas presenciais com recursos online para ampliar o aprendizado. Por exemplo, o uso de plataformas educacionais para atribuir tarefas e promover discussões fora da sala de aula, entre outras, né? É claro que tem as distrações, então tem que ser um trabalho bem elaborado, implementação prática em ambientes educacionais. Por isso que eu falei que isso são métodos validados. Ó, uma citação aqui, olha só. A personalização do ensino pode ser uma estratégia eficaz para engajar os alunos, ativando o sistema de recompensa. Então, é você personalizar a forma de ensinar com estratégias que estimulem o engajamento. É assim que a gente trabalha o sistema de recompensa no cérebro. E existe aí uma sinergia entre neurociência e educação. Como assim? O entendimento da aprendizagem. Como que funciona? Estudar como o cérebro humano adquire e retém. Não basta só adquirir, tem que reter. Reter informações pode informar práticas educacionais mais eficazes. Por exemplo, o compreender a plasticidade neural, por isso que eu preparei essa aula, esse vídeo, ajuda a criar ambientes de aprendizado que promovem a adaptação e crescimento contínuo, né? Então, ali, atenção e memória, a neurociência oferece insights sobre como a atenção e a memória funcionam, permitindo que educadores desenvolvam estratégias para aumentar a atenção, que é o que a gente precisa dos alunos, e melhorar a retenção da informação. Por quê? O que acontece? Falta de atenção e alunos, crianças, os estudantes não retêm as informações, eles esquecem. Então acaba que não sendo executado, vai esquecer, né? E é muito importante falar sobre motivação e emoção. Não adianta a gente esquecer. Hoje em dia nós trabalhamos com as habilidades socioemocionais. Por quê? Porque já foi comprovado que o nosso cérebro aprende também através disso. Entender como o sistema de recompensa do cérebro influencia a motivação pode ajudar os educadores a criar ambientes de aprendizado mais estimulantes, promovendo a motivação intrínseca nos alunos. Então, é importante entender para que você saiba estimular da forma correta. Então, esse tema aqui, muito importante, científico, tem aqui as referências bibliográficas, tá? Não é um assunto pequeno, né? Tem muita amplitude e é um assunto que tem que ser
tem que estar em concordância, tem que andar junto a ciência e educação. Mais precisamente neurociência e educação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula, e nos vemos nas próximas aulas. Ah, não esquece, curta, compartilhe e deixe o seu comentário para a gente continuar fazendo vídeos como este. Até lá!